Boa noite, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para buscar a presença do nosso Deus, para clamar a Ele pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. E nesse segundo dia de oração, eu quero convidar você a meditar comigo na história de um pai que foi até Jesus. Marcos 5, versículos de 21 a 23. A palavra do Senhor nos diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Amém? Irmãos, a história de Jairo é uma história de um homem desesperado por um milagre. Jairo vai até Jesus quando Jesus atravessa ali então o mar da Galileia, chega em Cafarnaum. E ele então insistentemente suplica a Jesus: Jesus, a minha filha, minha única filha, está muito doente. Vem comigo até a minha casa, impõe as suas mãos sobre ela para que ela seja salva. A Bíblia diz que Jesus foi com Jairo. Nesse meio tempo, no caminho, né, Jesus então é interpelado pela mulher que tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher é curada, mas o servo de Jairo então chega até ele no meio do caminho e diz: Olha, Jairo, não importune mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E quando Jairo ouve isso, então, no lugar de se desesperar, né, ele ouve Jesus falando com ele para que ele não tivesse medo. E ele continua seguindo com Jesus para a sua casa. E quando Jesus chega lá na casa, aquela menina já está morta, mas Jesus então ressuscita aquela menina e devolve então aquela menina à sua família e ao seu pai. Quando nós chegamos então hoje ao nosso segundo encontro nesse mês de oração, a gente se depara com essa história, com a história de Jairo, um pai em desespero que vai até Jesus. No instante em que Jesus Cristo atravessou o mar da Galileia e chegou ali até Cafarnaum, Jairo vem até ele e Jairo então se lança aos seus pés clamando por socorro. A gente deve lembrar que Jairo era um homem importante ali entre os judeus. Ele era líder da sinagoga local. Ele era responsável pelo culto, pelo funcionamento da escola semanal, pelos cuidados com o edifício. E ele tinha então, sendo um líder da sinagoga, um bom relacionamento com os fariseus. E os fariseus consideravam Jesus como um herege, né? Os fariseus tinham muitos problemas com Jesus, assim como os escribas, os principais religiosos da época. Mas quando Jairo vai até Jesus, ele não se importa com isso. Ele não se importa com a posição que ele ocupa, com o que as pessoas vão dizer dele, com os problemas que ele vai ter, porque ele está desesperado para conseguir a ajuda para sua filha e ele sabe que Jesus é a única solução. Então ele se prostra ali aos pés de Jesus e ele então clama ao Senhor insistentemente. E com esse gesto público de submissão, então ele arrisca a sua reputação, mas a sua necessidade era tão grande que ele se esqueceu de tudo, ignorou tudo, para ir até Jesus em busca de uma resposta para o seu problema. E naquele momento, então, graças à fé que ele demonstrou, Jesus se compadece dele e o seu nome, a sua história, então ficam registradas para sempre nos 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Porque Jairo deixou tudo para trás em troca de experimentar o poder de Jesus Cristo. Ele vai até Jesus e ele pede com insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as suas mãos sobre ela para que ela então fique curada, para que ela viva. Irmãos, existem 3 lições importantes que nós podemos aprender da história de Jairo e dessa busca dele por Cristo, para que Cristo então interferisse na história da vida da sua filha. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que a súplica de Jairo, a atitude de Jairo, nos mostra a clara divindade e o poder de Cristo. Jairo sabia que Jesus era a única solução para resolver o problema da sua filha. Nosso Cristo que morreu por nós é Deus. E Ele tem poder sobre a vida dos nossos filhos, sobre o futuro deles. Como nós dissemos ontem, é Deus quem cuida dos nossos filhos. Jairo sabia disso.
E às vezes quando nós temos um problema muito grave com os nossos filhos na nossa casa, seja ele um problema de enfermidade, seja ele um problema emocional, seja ele um problema de relacionamento, às vezes filhos que estão passando por divórcios, por problemas nos seus lares, por falta de emprego, filhos que estão às vezes dando trabalho na adolescência, que é uma fase muito complicada, se rebelando contra os pais e contra Deus, às vezes filhos que estão gravemente enfermos, como nós vimos Ana Carolina nesses últimos tempos. Nessas horas, irmãos, nós precisamos lembrar que o único que pode resolver o problema dos nossos filhos, o nosso problema, o único que pode nos socorrer é Cristo. Nós devemos depositar nele toda a nossa fé, nos prostrar diante dele e suplicar insistentemente, como Jairo fez: Senhor, resolve o problema do meu filho, toca a vida dele, muda a história dele, muda aquilo que eu não posso mudar, faz aquilo que eu não posso fazer. Nós devemos, irmãos, nos lembrar disso. Só Cristo tem poder para mudar a história dos nossos filhos. E é notável, então, a forma com que Jairo chega até Jesus. Ele chega clamando, ele chega, então, suplicando, porque ele sabe que Jesus é Deus. Em segundo lugar, esse milagre nos mostra a fé que Jairo tinha. A sua fé havia sido testada de forma extrema, porque ele tinha perdido a sua filha. O servo tinha avisado que a sua filha tinha morrido, mas ele tinha ido buscar ajuda para sua filha doente e de repente ela já estava morta. Mas imediatamente ele passou a rogar a Cristo então pelo milagre da ressurreição. Quando lhe disseram que a sua filha estava morta, que ele não devia mais importunar o mestre, ele recebeu com sinceridade as palavras de conforto e encorajamento que Cristo disse. Cristo disse para ele: não temas, crê somente e ela será salva, a sua filha viverá. Quando nós estamos em momentos difíceis na nossa vida, nós também devemos entender que devemos ter fé no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está sempre nos consolando, ele está sempre nos dizendo: olha, eu sou o seu ajudador, sou eu quem te fortaleço, sou eu quem te sustento com a destra da minha justiça. Ele está sempre nos dizendo isso. E nós temos que crer que ele é capaz de reestruturar, renovar, restaurar o nosso lar, restaurar a vida dos nossos filhos. Ele é capaz de operar milagres nos nossos filhos, na vida deles, no pensamento deles, na maneira deles viverem, nas situações que eles enfrentam. E nós devemos crer como Jairo creu. Crer antes de qualquer coisa, mesmo que a situação às vezes pareça perdida, mas nós devemos ouvir o Senhor Jesus dizer: não temas, crê somente, e seu filho vai ser salvo, vai ser liberto. Nós devemos ouvir o Senhor Jesus nos dizer isso. Em terceiro lugar, a ressurreição da filha de Jairo é o desfecho final de uma sequência progressiva que aponta para quem Jesus era, para a verdadeira identidade de Jesus. Ele já tinha demonstrado o seu poder sobre os demônios e agora ele demonstra que ele é poderoso sobre as doenças e sobre a morte. E isso deve nos lembrar que Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança. Ele mostrou que ele não podia ser dominado, ele mostrou que ele podia curar quem não podia ser curado, e ele mostrou aquele Pai que o que ele podia fazer quando todos diziam que ele não podia mais ser ajudado. Cristo é a nossa esperança, é nele que nós devemos depositar a nossa fé. É somente ele que pode salvar, que pode curar, que pode transformar, que pode restaurar. E nessa noite, irmãos, então, nós devemos nos achegar diante do Senhor, entregar a vida dos nossos filhos, crendo nessas verdades que nós acabamos de ouvir. Se você já fez tudo o que estava ao seu alcance e às vezes as coisas ainda parecem difíceis, assim como Jairo agora, nós precisamos ir até Jesus, sem nos importar com o que os outros então vão pensar. Nós precisamos chegar até Jesus confiadamente, apresentar a Ele os nossos filhos, os nossos problemas,
Nós vamos precisar muitas vezes de coragem e de ousadia, mas nós não devemos ter medo, porque o Senhor também é quem nos dá coragem, é quem nos dá ousadia. Então vamos orar nesse instante pelas nossas famílias, pelos problemas que parecem insolúveis, pelos nossos filhos com dificuldades que nós não sabemos como ajudar nem como resolver. E como Jairo, vamos crer que só o Senhor Jesus é a nossa esperança e só Ele pode então fazer. Vamos colocar então diante do Senhor nesse instante a vida da família do pastor Valdomiro, da irmã Helenita, do irmão Rodrigo, do irmão Rosenval, da irmã Lorena, do irmão Levi Xavier, que está enfermos, a irmã Sandra também não está bem, vamos orar por eles. Vamos orar pela família do irmão Tim, pelo seu filho, vamos orar pela irmã Maria de Fátima Barreiro, vamos orar pelas suas filhas, pelo seu neto, pelo seu irmão José Barreiro, pelo seu sobrinho Francenilmo, que tem enfrentado uma dificuldade muito grande na sua família, pela família da irmã Áurea, pela família da irmã Roseli, com seus filhos, seu esposo que ainda não é crente, pela família do irmão Weber, da irmã Valdívia, da irmã Esther, que está grávida. Vamos pedir ao Senhor que a proteja das enfermidades nesse tempo de dificuldade. A família do irmão Igor, família da irmã Marli, vamos colocar na presença do Senhor. Família do irmão Eduardo, da irmã Cleide, da irmã Lívia, do irmão José Ailton, da irmã Welcia, que tem se reestruturado com seus filhos, vamos orar por eles. Da irmã Welciane, do irmão Leandro, da irmã Raimunda, a família da irmã Maria José, a família da irmã Maria da Penha, da Graciele. Vamos orar também pela família da irmã Kellen, do irmão Osni, da Vanessa com as suas filhas, a Thaísa também com a sua filha. Vamos orar pela família da Juliana, o Flávio, o Pedro, a Ana Carolina, para que Deus continue restaurando a vida dela. Família da Juliana, do irmão Anderson, dos seus filhos, a família da Lila, sua mãe, seu irmão, a família da irmã Silvia, né, o Felipe, o Daniel, seu esposo, que também não é crente, família da irmã Lígia, a família da irmã Neuza, irmão Lincoln, família da irmã Conceição, família do irmão Godoy, da irmã Deliane. Vamos orar pela família da irmã Nilza, pela família da irmã Cristiane, para que Deus esteja abençoando, pela família da irmã Eleusa, da irmã Leila, né, também da Regina, sua família. A Regina está muito enferma, Elisete, vamos orar por elas. Vamos orar pela família da Sara Karine, vamos orar pela família da Emily, do Gabriel e do Emanuel, né, sua mãe Vanessa, seu padrasto. Vamos orar pela família do Giovanni, pela família do José Henrique, pela família da Fernanda. Vamos orar pela família da Laura, vamos orar também pela família da Albiana, do irmão Feliciano, família do pastor Humberto, que está naquela UTI, família do pastor Paulo, da Valdeci, que estão também com seu filho enfermo. Vamos orar pela família da Ana Paula, pela família da Jane, pela família da Melry, do Carlos, da Carolina Angélica. Vamos orar pela família da Adriana, pela família da irmã Iracene, para que Deus esteja abençoando, da irmã Miriam Genu, da família da Cidinha, do Rosiron, família da irmã Rose, a família da Patrícia, também a família da Lindaura, a família da Selma, né, do Miranda, a família da Célia, que está com a sua mãe bastante enferma, e a família da minha tia Luciene também. Vamos orar por essas famílias nesse instante, vamos colocá-las diante do trono da graça do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos achegamos aqui diante do Senhor confiadamente, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus capaz de fazer todos os milagres. Assim como o Senhor se provou, ó Deus, superior à morte daquela menina, assim como o Senhor provou, ó Deus, que podia ajudar aquele homem que não encontrava mais solução para o seu problema, assim como o Senhor curou aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, ó Deus, uma doença incurável para os outros médicos, assim, ó Deus, como o Senhor demonstrou que é a única esperança, nós estamos aqui diante do Senhor para clamar, demonstra nas nossas vidas o teu poder.
Senhor Deus, nós temos muitos problemas nas nossas famílias. Ó Deus, nós temos problemas de relacionamento, às vezes dificuldade na educação dos nossos filhos. Ó Deus, quando eles são crianças, às vezes, ó Deus, temos dificuldades em instruí-los. Quando eles são adolescentes, ó Deus, temos dificuldades em lidar com a sua rebeldia. Ó Deus, com as crises pelas quais eles passam. Ó Deus, quando eles são adultos, nós temos dificuldades em vê-los sofrer, ó Deus, com os próprios problemas, nos seus casamentos, às vezes no seu trabalho, às vezes com seus filhos. Ó Deus, e nós passamos por todas essas etapas de criação dos nossos filhos. Nós sofremos quando os nossos filhos estão enfermos, mas nessa noite nós queremos declarar, ó Deus, que nós cremos. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é a única solução. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor, só o Senhor pode mudar a história da vida dos nossos filhos. Ó Deus, e é por isso que nós estamos aqui diante do Senhor. Ó Deus, é por isso que nós estamos aqui clamando e dizendo, Senhor, faz um milagre na nossa família. Senhor, abençoa para que os casamentos sejam estáveis. Ó Deus, abençoa para que os nossos filhos sejam criados nos teus caminhos. Aquelas famílias que estão, ó Deus, passando por momentos muito difíceis de enfermidade, traz cura, traz esperança. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Ó Deus, eles estão, ó Deus, submissos, ó Deus, muitas vezes às redes sociais, à internet, têm sofrido influências de diversas maneiras e muitas vezes por isso têm escolhido se afastar do Senhor ou se rebelar contra a sua vontade. Senhor, tem misericórdia deles, abençoa, Senhor. Ó Deus, toca no coração dos adolescentes, para que eles mudem a sua maneira de pensar, para que eles entendam, ó Deus, quem são e que são teus servos e que precisam, ó Deus, assumir uma posição diante do Senhor. Senhor, nós te pedimos também, ó Deus, pelos nossos familiares não crentes. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que ainda não te conhecem. Família da irmã Maria de Fátima, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor toque na família da tua serva, com tantos problemas, nas suas filhas, a família do irmão Tim, da irmã Helenita, cada esposo das nossas irmãs, nossas crianças, nossos adolescentes. Ó Deus, tem misericórdia, manifesta a tua glória. Ó Deus, abençoa aquelas famílias que estão com seus filhos e entes queridos enfermos com Covid ou com outras enfermidades. Cuida deles, ó Deus. Cuida do irmão Feliciano, cuida da Regina, cuida do pastor Humberto, cuida do Paulo. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas, cuida da Ana Carolina. Senhor Deus, nós também queremos te pedir por aquelas famílias enlutadas, que buscam se reestruturar depois de perdas, ó Deus, às vezes dos seus líderes, às vezes das mães, às vezes dos filhos. Tem misericórdia, ó Deus. Vem com a tua unção de poder, ó Deus, transforma esses corações, essas famílias, traz consolo, traz graça, traz misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de nós, dos nossos relacionamentos. Ó Deus, que sejamos luz na nossa família, para que os nossos familiares possam se converter ao Senhor, para que os nossos filhos sejam transformados. Senhor, nós te louvamos nesse instante. Nós te pedimos, ó Deus, nos abençoa. Coloca a tua mão de poder sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e tem misericórdia de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã estaremos novamente aqui às 20 horas para mais um momento de... amanhã é quarta-feira, então nós não estaremos aqui às 20 horas. Nós estaremos às 19h30 no nosso culto com mais um momento de devocional e de oração pelas nossas famílias e pelos nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe. É o que nós desejamos no nome de Jesus. Amém. O que lhe aflige o coração, a sua dúvida e aflição, sua cicatriz, a sua dor, Deus aguenta. Traga a amargura que há em você, traga a vergonha que o faz fingir, o medo que faz paralisar.
Deus aguenta. Não há nada o que temer, porque Ele o vai receber. Tudo que estiver quebrado, Ele pode renovar. Você não reconhecerá no final. Pra sua glória irá usá-lo para o seu bem, se você deixar. Se deixar, Ele aguenta. Deixa o que passou e o fez sofrer, o que desejava não dizer, a dor que não pode esquecer. Deus aguenta. Todo seu pesar carregará, misericórdia Ele dá. Traga o que me faz pecar, Deus aguenta. Sua graça forte é. Sua graça forte é. Sua graça forte é. Tudo que estiver quebrado, Ele pode renovar. Você não reconhecerá no final. Pra sua glória irá usá-lo para o seu bem, se você deixar. Se deixar, Ele aguenta. tal qual a cruz Morreu por você também. Ele aguenta. Ele aguenta. Oh, Ele aguenta. Tudo que estiver quebrado, Ele pode renovar. Você